Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre matrimônio, marido e mulher. Exatamente, o apóstolo Paulo em Efésios também fala desse tema tão importante e quais são as relações desse tema com a salvação. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. É hora de começarmos o nosso estudo aqui, estamos encaminhando já para o final da Epístola aos Efésios também, e também indo para o final dessa temporada que está sendo uma bênção, né? Muito bom ter a sua companhia conosco, viu? A gente fica muito feliz de saber que aí do outro lado da telinha tem gente feliz, que ama estudar a Palavra de Deus, gente também que precisa do apoio espiritual, que está passando dificuldades, mas está encontrando bênçãos na palavra. Que bom que você está conosco, viu? Deus abençoe muito você. Se sinta abraçado aqui pela equipe do Lições da Bíblia, da TV Novo Tempo. Saiba que o que nós fazemos aqui é com muito carinho, pensando na sua edificação espiritual, pensando no seu desenvolvimento na fé. E a gente atende aqui um chamado de Cristo, né? Para estender para você as palavras de amor que estão nas Escrituras, tá? E a gente não faz isso sozinho, você sabe disso aqui no programa, a gente é uma equipe, né? Cada temporada é uma equipe especial e eu vou mais uma vez apresentar essa equipe tão querida que está conosco nesse trimestre. Aqui na minha esquerda, o pastor Leonardo Nunes, seja bem-vindo, amigo. Olá, mais uma vez. Tudo bom? Muito obrigado. Pastor Edmur, que bom que você está aqui de novo, amigo. Prazer, vamos para mais um estudo. Vamos juntos? E pastor Carlos Olivares, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite. Pedir você para fazer oração para a gente. Claro, vamos orar. Pai querido, obrigado por esse estudo que vamos ter agora. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor sempre esteja conosco agora, que nos dirija em tudo que vamos falar e que possamos ser abençoados pela Tua Palavra e também pela presença de Teu Espírito. Amém. Obrigado, Pai, por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. No programa anterior, a gente conversou um pouquinho, finalizou aí, nesse contraste que o apóstolo Paulo faz no capítulo 5, verso 17, entre a influência do Espírito Santo e a influência do vinho, né? Então ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E aí, pastor Leonardo, na sequência, ele explica como a gente pode se encher do Espírito Santo. A comparação aí que naquela época o vinho era sinônimo de alegria, E ele disse, não, o que traz alegria não é o vinho, não é se embriagar de vinho, mas o que traz alegria de fato é o Espírito. E então ele vai dizer, com 3 gerúndios aí em português, como é que alguém pode se encher do Espírito. Mas essa é a impressão que eu tenho do pensamento do autor. O verso 19 ele diz, voltando aqui, mas enchei-vos do Espírito, aí verso 19, falando entre vós com salmos. E aí dentro desse falando entre vós com salmo tem entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aí vem o verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. E o terceiro, que é muito interessante, é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então a primeira maneira é no louvor, né? Cantando, entoando salmos e louvores a Deus. Por isso que é tão importante a música dentro da igreja. Eu creio que nós precisaríamos cada vez mais nos dedicarmos e darmos ênfase na música, na poesia dentro da igreja. Isso estava presente no templo do Antigo Testamento, presente no tabernáculo do deserto, e novamente aqui, quer se encher de espírito? Cante, louve a Deus. Segundo, dê ações de graças, não é para viver uma vida de reclamação. Nós sempre temos alguma coisa boa para agradecer, que o livro começa com ação de graça, né? Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, um louvor e ação de graça. E o mais estranho
Quer receber o Espírito? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Unidade. O Espírito Santo vem para uma igreja unida que se sujeita uns aos outros. É muito legal, pastor Leonardo, que aqui ele está falando do Espírito Santo no contexto da igreja, né? Só que aqui a gente vai começar, ele vai introduzir o assunto da família, sem esquecer da igreja, porque na frente ele vai explicar que a família é metáfora da igreja, da relação da igreja com Deus, né? Mas olha que interessante, o Espírito, que é essa fonte de alegria, como você disse, e da verdadeira sabedoria também, ele é acessado na vida falando salmos, entoando louvores, tendo o espírito de gratidão, conforme você disse, e na sujeição uns aos outros. Parece que isso aqui cria um ambiente não só ideal para a igreja, mas também para o lar, né? Quer uma casa boa de se viver? É que ao invés de as pessoas estar ali proferindo palavrões umas contra as outras, elas estão cantando salmos de louvor a Deus. Não é? Elas estão falando hinos, ou salmos bíblicos, ou seja, tem a linguagem das Escrituras na boca, e uma casa em que há gratidão. Coisa horrível você viver num ambiente em que o marido vive reclamando de tudo e da esposa, e que a esposa vive reclamando de tudo e do marido. É tóxico. É tóxico esse ambiente, né? E aí ele diz, sujeitem-se uns aos outros. Parece, pastor Olivares, que ele está realmente descrevendo o lar ideal aí, né? Se nós pensamos assim, dessa perspectiva da cultura antiga, vamos retroceder no tempo, vamos pensar que somos os efésios, né? Que estão escutando essa carta que está sendo lida por Paulo. Eles provavelmente, isso talvez, né? Quizá, eles vão fazer uma ligação com o que eles estão acostumados a fazer no mundo antigo, especialmente no mundo grego, de fato. A gente tem evidência disso pela literatura. Eles gostam de se reunir e beber. E eles bebem para conversar. Mas o que eles conversam são coisas sujas. Mas aqui Paulo vai fazer uma contracultura, um discurso contracultural, dizendo, olha, nas suas reuniões a gente não tem vinho, tem um espírito. A gente não tem palavras sujas, a gente canta e louva a Deus. A gente não está unido em torno de uma questão ideológica, política, está unido em torno ao espírito. Então, o mundo antigo, o Efésio, o grego em geral, falaria, nossa, ele está trocando tudo, né? Tem uma mudança completa. O que eu estava acostumado a fazer, ele está dizendo que eu faço algo diferente. Hoje acontece a mesma coisa. Você tem o pub, não? Você tem o bar, você tem lugares ali que as pessoas vão, tomam vinho. Eles têm um pregador que seria o pastor, que seria o camarada que serve o vinho, né? O garçom. O garçom, que seria aquele que escuta, não? Que está na barra, né? Escuta todos os seus problemas. Seria o grande pastor que escutaria o que você quer falar. E a música, obviamente, é a música que eles estão escutando. E o diálogo, um diálogo que não tem nada a ver com questões espirituais. Então, a luta continua, a mesma coisa. Mas Paulo está dizendo, olha, na nossa visão, na visão de Cristo, que vocês são nova criatura, agora o simpósio, não? É dizer, o diálogo, a conversa, o contexto é totalmente distinto. Isso prepara para chegar à questão da família, sem dúvida. Porque do mesmo jeito que na família pode existir o oposto, né? Paulo diz, esse é o remédio. Não atue como o mundo atua. Você tem que atuar como Deus está esperando que você atue. Maravilhoso. Eu não sei vocês, mas às vezes em alguns lares cristãos, né? Recentemente não tem sido tão fácil assim você sentar na mesa e conversar, porque as pessoas elas tratam de assuntos e da sua posição sobre os assuntos com tanto fervor que eu penso assim, nossa, se isso fosse direcionado para as coisas ensinadas da palavra, né? A paixão, né? Com toda essa paixão que tem, né? Seria até interessante. Talvez a gente passaria por um grande revivamento, né? da fé, com toda essa paixão. Mas houve um revivamento político, né? Que a gente discute muitos assuntos. E curiosamente, assim, não é uma coisa que eu já vi acontecendo mais de uma vez, né? Quando na mesma roda a gente entra num assunto espiritual, assunto silencioso. Parece que, né? Eu não sei se é respeito ou do tipo, não vamos falar sobre isso, né?
Por favor, né? Tem um lunático na roda aí, né? Isso aí a gente conversa na lição da escola sabatina no sábado, ou enfim. Deixa para lições da Bíblia lá. Né? Exatamente. Mas você sabe que isso é exatamente. Mas você sabe que isso é uma coisa para a gente pensar mesmo, sabe? Por que a gente não normaliza mais as nossas conversas espirituais? Uhum. Por que a gente não torna elas o padrão dos nossos encontros, nossas conversas, dos nossos debates, né? Por que não fazer dos nossos encontros sempre um encontro espiritual? Seja festejando com a família, comemorando alguma coisa, né? Mas quebrar essa dicotomia, né? Essa duplicidade que a gente faz, que tem lugar para conversar sobre coisas importantes espirituais, né? E a gente faz essa divisão, que hora ou outra cria um monstro na nossa cabeça. Por que a gente né? sabe tanto de futebol? Por que a gente sabe tanto de filme, de série? Porque a gente assiste. Digo a gente de forma genérica aqui, porque a gente está assistindo essas coisas, porque a gente está se alimentando disso. E por que a gente fala tão pouco das questões espirituais? Porque a gente não está pagando o preço de se alimentar disso. Então, respondendo a sua pergunta, né? Por que a gente não normaliza isso? Porque só vai ser normalizado se a gente resolver pagar o preço maravilhoso de se alimentar da palavra, né? E tem uma questão aí, né? Com esse tal do smartphone Esse aqui. rapazinho aqui, né? E o WhatsApp também. Eu acho que alguns têm uma consulta exclusiva com o WhatsApp, né? Vem vídeo de não sei de onde e tal. Quando a gente recebe uns vídeos assim, pastor, esse vídeo aqui, o que você acha desse vídeo aqui, né? E engraçado. Acontece isso, né? Eu acho que... Nossa, demais. Mas você sabe qual que é o ponto aqui? O ponto aqui é o seguinte, não fugindo aqui do tema da lição, o que acontece é que hoje as pessoas recebem uma quantidade enorme de informação e que está na mente deles. Essas coisas estão na mente deles. E eu tenho a plena convicção de que o Espírito Santo tem as coisas do Espírito e da Palavra de Deus, elas têm ficado em algum outro lugar, menos aquilo que domina a mente das pessoas. Então as pessoas falam e expressam aquilo que está na mente, né? Está no coração, que nós contemplamos, né, pastor? E as pessoas não conseguem escapar de algumas pautas, né? Só para ver já, tem pessoas que eu bato o olho nela e falo assim, essa pessoa fala sobre isso. Ela fala sobre isso. Ela é fixada por aquele assunto. Eu olho para a pessoa, ela fala sobre, que ela só consome aquilo. Ela já está Ela não consegue replicar outra coisa. Não. E ela é totalmente consumida por aquilo. E eu falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Tem um detalhe, pensando que você estava falando, porque é a questão do conteúdo, né? O conteúdo. O que eu tenho para falar, um pouco o que você também estava falando, que o verso 19, que já o pastor Leonardo falou, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. E estava pensando nesse texto agora mesmo, né? Eu pensei, olha, quem era o diretor do coro no começo? Que depois esse diretor do coro decidiu seguir outro caminho. Porque se a gente pensa... O coro celestial. O coro celestial. E a gente sabe que o inimigo era aquele que estava dirigindo tudo em termos musicais. E agora esse músico está preocupado de atrapalhar um pouco a música em todo lugar, sabe? Porque a grande luta, que eu tenho um filho de 16 anos, a grande luta contra ele e contra outras na igreja também é a questão da música. E aqui Paulo está falando sobre uma questão essencial. E o inimigo sabe que essa é uma questão importante para a igreja, então ele vai trazer fogo estranho. Fogo estranho para atrapalhar um pouco esse diálogo interno que a gente possa ter, né? Que na verdade, esse fogo estranho é mais uma música, são maiormente, não vou falar de nenhuma específica, né? É só uma questão de identificar. Músicas que elevam o homem, né? E que você se sente bom, e que você se sente tão bom que você está pronto para ir para o céu. Mas a música não fala que você é um pecador, que você precisa de Cristo e que só por Cristo você pode estar aqui. Então, nessa questão, me parece que pensar no presente é como pensar no passado também. A música do passado também levava as pessoas fora, o teatro, etc. Pensando nos gregos, né? Hoje acontece a mesma coisa com a música, só que a música agora está na igreja. Entrou na igreja. Só chamando a atenção aqui para o Espírito Santo e para a sujeição, né? Ótimo.
Dar graças é importante, que nós estamos falando. Cantar hinos é importante, sujeitar também. Agora, é importante ver esse verso sujeitar à luz do que ele falou no início do capítulo, lá no verso 1, que é ser imitadores de Deus. Essas duas coisas vão juntas. Que, na minha visão, é a preparação para o que ele vai falar agora no verso 22 em diante. Ele vai falar da mulher, e para nós, às vezes, pode ser até fácil, são 4 homens falando que a mulher precisa ser submissa, mas ele também vai falar do homem que tem que ser imitador de Cristo. E toda vez que a gente falar da sujeição da mulher, nós temos que falar do homem imitador de Cristo. Então, não dá para falar do homem imitador de Cristo também sem falar da sujeição. As duas coisas vão juntas, que é a discussão agora grande aqui do verso 22 em diante. No 21, ele está preparando o terreno para isso, né? Ele fala, sujeitava-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui ele já começa a antecipar como é que vai se dar essa relação de sujeição. Não é de qualquer maneira. Não é você se subordinar a qualquer tipo de relacionamento, alguns até abusivos e tóxicos, né? Sujeitai-vos no temor de Cristo. É uma referência à lei de Deus, que é o grande regulador das nossas relações, né? Então, um marido, ele vai ser, agora adiantando o que a gente vai falar no próximo bloco, né? Um marido, ele pode ter a liderança na sua família na medida em que ele é submisso a Cristo. E uma esposa também precisa se sujeitar a seu marido, de acordo com a linguagem de Paulo, se ele for submisso a Cristo, né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. E o tema está importante, não saia daí. A gente volta já já. O casamento não está para você ganhar algo. O casamento está para você entregar algo. Entende? Tem gente hoje procurando alguém para se casar quase perfeitamente equilibrado. Esse é o padrão. Busca por quem? Eu quero buscar alguém quase perfeitamente equilibrado. Por quê? Porque eu não quero ter muito problema para resolver no meu casamento. Entendeu? Então eu vou buscar alguém que seja parecido como eu. Alguém quase perfeitamente equilibrado, né? Estamos de volta para o programa Lições da Bíblia, agora no segundo bloco, para entrarmos no tema do matrimônio. Você viu que no bloco anterior o apóstolo estava preparando o terreno para a gente falar sobre marido e mulher. Então, se você que está assistindo aí na sua casa agora com a sua esposa, não é? Vamos fazer um encontro de casais aqui no Lições da Bíblia, tá? Então, vamos entender o que a Bíblia tem a dizer sobre como o marido deve tratar a esposa e como a esposa tem que tratar o marido. Não é isso, pastor Leonardo? Vamos falar um pouquinho para as famílias agora. Isso agora é um assunto complexo, especialmente no século XXI. Complicado. Que começa falando da submissão das mulheres. Eu acho mais fácil, eu como homem, falar do amor do homem para com as mulheres, que eu sou homem, né? Graças a Deus. Mas falar de submissão da mulher é difícil, mas não dá para se esquivar porque está escrito. Certo? É submissão, e a palavra é essa submissão. Só que tem alguns adjetivos que Paulo usa. Eu acho que é importante ler o texto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Você não pode fugir disso. Não tem como fugir. Não é que isso... Não, está aqui escrito. Mas aí vem uma adjetivação. Como ao Senhor. Essa como ao Senhor pode ter algumas conotações. A primeira é a maneira como a mulher se submete ao seu marido é como ela se submeteria a Jesus Cristo. Certo? Então, Cristo mas também você pode ver isso, que o marido dela precisa ser como Cristo. Ser como Cristo. Não dá para a mulher se sujeitar a um marido tirano que não é como Cristo. Então você tem essas duas nuances. Eu creio que é insano dizer que um homem que bate, que persegue, que maltrata a uma pessoa, e você tem que mandar essa pessoa se sujeitar. Mas se esse homem, se esse marido é como o Senhor, então ela precisa se sujeitar a Ele como ela se sujeitaria ao Senhor Jesus Cristo.
é uma submissão de coração. Então, eu creio que é possível ver sobre esses dois aspectos, não como paradoxos, mas como complementares. Eu acho que Paulo aqui também, ele está mordendo e assoprando, vamos usar uma... Ele fala de submissão, mas ele fala de posse também. Diz, ó, mulher seja submissa ao seu próprio marido. Então tem uma senhora aí também nessa relação que tem um marido, né? Consegue ver a relação? Sim. O marido é dela, né? Sim. E, senhores, vamos falar a verdade aqui, né? Vocês podem fazer essa confissão também. As nossas esposas, elas são bênçãos de Deus na vida. Amém. Para orientação. Quantas vezes, né? Eu mesmo vou dizer, caminho errado para seguir, achando que está certo. E aí vem aquela voz do Espírito Santo que vem, que se coloca diretamente no travesseiro do lado, né? Olha, acho que o melhor a gente seria fazer isso aqui, sabe? As esposas têm um jeito, em geral, né? Claro, estamos tratando de forma ideal aqui, um jeito espiritual e amoroso de liderar, não é? Sim. Então, um marido sábio, ele ouve essa orientação que vem daquela que é a sua senhora. Antigamente tinha essa expressão, né? Não sei se vocês se lembram disso. Edmur, acho que é um pouquinho mais jovem, mas ele talvez vai se lembrar que os maridos se referiam às suas esposas como a sua senhora. Tem até um clássico da literatura brasileira, né, de José de Alencar, cujo título é Senhora, né? Se referindo ao amor da vida de um homem. Né? Então, e Abraão também chamava, aliás, Sara chamava Abraão de seu senhor, e eu penso que essa relação era recíproca ali também. Né? Então, aqui tem a esposa que tem um marido. Eu não sei vocês, mas a minha esposa, ela... eu sinto que ela tem uma sensibilidade maior do que a minha de, às vezes, enxergar e ver a direção de Deus. Eu vejo ela, às vezes, muito mais corajosa e, às vezes, assim, a primeira a perceber o modo como Deus está guiando a nossa vida. Uma vez um pastor falou isso de público, assim, né, que as esposas dos pastores são mais espirituais do que os pastores. Ele não quis menosprezar os pastores nesse sentido, mas as mulheres, de modo geral, elas têm as mulheres cristãs, elas têm uma sensibilidade muito grande para enxergar a manifestação do poder de Deus na família, na relação com o filho. Nossa, quantas vezes a minha esposa falou assim, Edmur, eu acho que você deveria fazer assim com o nosso filho. Nossa, quando ela fala, parece que eu estou ouvindo Deus falando assim comigo. Não, é verdade. Ela tem a percepção, o toque refinado. E você percebe como que Deus nos ama através dessa pessoa, né? É impressionante como a mulher, na sua submissão e na sua posição, ela tem o toque de orientação, né? Na vida do matrimonial. Sim. Então, por hora, ela também age como o Senhor, do tipo, reconhecendo coisas que você não percebe e vendo e te orientando coisas que você não tem capacidade de perceber, mas ela está ali te guiando. Pensando no verso 21, fala primeiro no contexto, né? Sujeitem-se uns aos outros. Então quer dizer que se nosso foco está diretamente relacionado com a mulher, a gente esqueceu que Paulo falou que na verdade que tem que ver com os escravos, os filhos, os pais, tudo que vem depois. Segundo, o verso 22 não tem verbo sujeitar, isso é uma elipse, né? Mas pode colocar ali? Pode, porque no grego a gente permite isso por causa de que O verbo antecedente. O verbo antecedente já está indicando aquilo, especialmente isso. E no verso 24, claramente, no final diz, também a esposa se sujeita. Então, ali já apareceu. Então, quer dizer que isso confirma aquilo que a gente colocou, ou acrescenta, o tradutor acrescenta corretamente, porque tem que acrescentar para que a oração tenha sentido. A elipse da oração, né? Só um detalhe histórico. Quando a gente lê essa questão, tudo bem, né? A gente depois vai falar no programa seguinte, né? Já analisar o seguinte, de fato, a questão dos filhos, dos pais. Tudo isso no mundo antigo era chamado de, Martim Lutero chamou desse jeito, que era o código da família, né? O código da família. Então, no mundo antigo existiam códigos da família, existiam, de fato, nos escritores romanos, nos escritores gregos. Sócrates fala, Aristóteles fala disso, Cícero fala disso.
Plutarco, em parte, também fala disso. É dizer, você tinha escritores que faziam uma coisa semelhante, mas era distinto. Era distinto em que sentido? O homem estava fora. Aqui Paulo está incluindo o homem. Primeira revolução que Paulo vai fazer. Não tinha lei para o homem. Então, não, porque o homem era aquele que tinha que ser servido. Então, você procura que sua mulher seja assim, você faça que sua mulher seja assim. Paulo vai dizer, olha, você pode fazer isso só no Senhor. Se não, não faça. No mundo antigo, não era assim, não. É dizer, você tem que se comportar, se o homem bater contra você, você tem que respeitar ele porque ele é seu dono. Ele é o pater familias, né? Então, Paulo aqui está trazendo uma revolução. Tanto depois com a questão dos filhos, escravos, mas aqui com a mulher e o homem. Porque vai dizer, olha, mulheres, e o mundo antigo falaria, olha, vão falar, a gente está acostumado a isso. Tá depois vai falar, homens, olha, opa, aqui acontece alguma coisa nova, né? Tá falando, e o homem também fala, nossa, está falando para mim agora? Não somente para ela, eu estava acostumado que era sempre ao contrário. Então, em termos históricos, existe isso, mas Paulo vai dar uma virada. E essa virada é uma virada mais de falar, olha, os dois têm que se comportar de um jeito específico, porque tudo bem, a mulher, pensando agora no homem, né? No homem, verso 23, porque o marido é o cabeça da esposa, tudo bem, como Cristo é o cabeça da igreja, como ele é próprio salvador do corpo. Então, gente, se uma mulher, se um homem fala para uma mulher, minha esposa vai estar escutando e assistindo este programa, olha ali. Se uma mulher fala assim, amor, se sujeite, ela pode dizer, você morra por mim. Você pode morrer por mim? Você poderia fazer isso? Amor, eu te amo. Você poderia ser como Cristo? No Senhor, morrer por mim? É dizer que não é uma questão que eu peço para você. A mulher também pode pedir uma coisa. É uma questão de relacionamento. Isso é muito interessante. E não é de domínio, porque é de morte, é em Cristo. É de serviço. É de serviço. Não é uma questão de quem manda aqui. Porque nossa visão é uma visão muito moderna, dizer, ok, a mulher está lá embaixo, o homem está aqui em cima. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo uma sujeição no Senhor para servir, assim como Cristo serviu a sua igreja. Então, a revolução antiga, e hoje também, é fantástica. Hoje, para nós, nossa leitura é mais machista ou feminista, né? Paulo vai dizer, esquece disso. Esquece disso, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Eu estou dizendo outra coisa. Aqui o foco não é o domínio. Aqui o foco é a cruz. Você veja, aqui no 23 ele enfatiza a questão da liderança, dizendo que o marido é o cabeça, né? Como Cristo é o cabeça da igreja. Aí o homem pensa, poxa, está vendo, eu sou o cabeça. Mas na frente ele vai de novo e fala, sendo este mesmo o salvador do corpo. A cabeça salvou o corpo. Mas como é que Cristo salva, né? Morrendo, né? Cuida, protege, ama. Então ele vai nessa coisa de morder e assoprar, né? Ó, você é submissa, mas do seu próprio marido. Depois diz, ó, o marido é o cabeça. É o cabeça, mas é o cabeça que salva o corpo, né? O corpo fica intacto e o cabeça morreu, né? Eu tenho escutado de várias mulheres falando a seguinte frase. Eu escutei também do lado da minha esposa. Qual é a mulher que não vai querer ser submissa de um marido que dá vida por ela? Tem que ser doentia para não querer um marido assim, né? Mas se a mulher tem um esposo que realmente serve a ela, que dá vida por ela, né? Que está ali para cuidar dela, ela se submete com felicidade, com alegria. Não é assim que a gente se submete a Cristo? Com alegria? Então, pensando nessa questão, verso 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Então, ok, mulher, se sujeita. E agora Paulo fala, homens, amem suas mulheres. Mas como amem? Como também Cristo amou essa igreja e se entregou por ela. Novamente. Então está dizendo, novamente, aqui não é uma questão de domínio, é uma questão de serviço, é uma questão de amor, a verdade. O amor que está presente ali. E essa questão do amor, não é um amor, novamente, em termos egoístas. É um amor que se entrega, um amor que sofre, um amor que... Finalmente, se a gente pensa que Cristo é a cabeça da igreja, é assim, é como a questão do escravo, que a gente falou em programas anteriores. Okay, eu sou escravo de Cristo. Eu tenho um problema com isso. Como vou ser escravo? Depende do amo. Aqui, tudo bem, você tem que se sujeitar. Bom, depende da cabeça. Quem é a cabeça? A cabeça é Cristo. Ok, então se meu marido é como Cristo, eu não teria nenhum problema em fazer isso. Então o problema
grande é que nós lemos esse texto, novamente, em termos de domínio, em termos de possessão, em termos de quem é o melhor, quem é o maior, quem é aquele que fala segundo e depois. Porque na minha casa, gente, minha casa é uma mulher muito sábia, sabe? E ela fala no final. Usualmente eu falo, não, a gente não pode fazer isso. Ela fala, olha, aqui eu falo, olha, ela tem razão, não? É difícil aceitar muitas vezes, não? É difícil aceitar, mas é uma questão interessante, porque se é uma questão de domínio, eu falaria, não, quem falou sou eu, e aqui a fala concluiu, não? Mas se a gente pensa nisso, eu, na minha experiência, muita coisa que minha esposa tem falado na minha vida, ela tinha razão. Lá na minha casa, quem fala por último sou eu. Eu falo, tá certo, querido. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. E sabe uma coisa bastante significativa que não está explícito no texto, mas o padrão do amor de Cristo, ele não preserva a ideia do quanto você pode receber, mas do quanto você pode entregar. Então, o amor de Cristo não está pautado em você ser o centro de tudo aquilo que você pode receber. Mas o amor de Cristo está em receber do Pai o que você precisa e entregar para os seus irmãos o que você recebeu. Então, e Cristo, ele entrega tudo, a vida, né, na cruz. Até uma coisa que o pastor Livares falou, né, o padrão de amor de Cristo é a cruz. Você não pode achar que é outra coisa, né? O padrão de amor de Cristo está na cruz. E a cruz, ela simboliza entrega total. Então, que tipo de amor eu espero da minha esposa, né? O amor que se entrega por amor, né? Que se entrega. Eu recebo do meu Senhor o que eu preciso para entregar para o meu marido. O marido, ele recebe de Cristo o que ele precisa para entregar para a sua esposa. Então, quebrando a lógica materialista do nosso tempo, o casamento não está para você ganhar algo. O casamento está para você entregar algo. Entende? Tem gente hoje procurando alguém para se casar quase perfeitamente equilibrado. Esse é o padrão. Minha busca é por quem? Eu quero buscar alguém quase perfeitamente equilibrado. Por quê? Porque eu não quero ter muito problema para resolver no meu casamento. Entendeu? Então, eu vou buscar alguém que seja parecido como eu. Alguém quase perfeitamente equilibrado, né? Só que isso é uma mera ilusão. E esse pensamento de buscar alguém quase perfeitamente equilibrado, ele está seguindo a lógica do consumo. Eu vou entrar num relacionamento onde eu vou ganhar alguma coisa. E eu quero ganhar isso, aquilo e aquele outro. Eu tenho que ter isso aqui. É um amor egoísta? É um amor totalmente egoísta. O princípio do amor de Cristo... Quando a pessoa envelhece, quando a pessoa perde a saúde, não consegue mais não entregar. me serve mais, né? É isso aí. Aí eu posso descartar, né? E enfatizando, o amor de Cristo e o do Senhor, ele está pautado na entrega. Porque a gente recebe do Pai e entrega. Deixa eu aproveitar a sua deixa, porque você está falando coisas muito bonitas aqui, Edmo, e eu quero recomendar um material especial para você que tem família, tem filhos, que é casado ou que pensa em se casar e que quer fazer as coisas certinho, de acordo com como Deus estabeleceu. Esse material é aqui uma bênção, sabe, para orientar as famílias. O título é Pais Preparados, Filhos de Caráter. Então, está pensando já na família já com filhos, né? Mas filhos de caráter só podem surgir em ambientes preparados para isso, né? De pais fundamentados na Palavra de Deus. Então, esse material aqui escrito pela Darleide Alves, né? Nossa apresentadora aqui do Consultório de Família, esse material vai certamente abençoar você. Como é que você faz para receber? Você já sabe, é só mandar um WhatsApp por o número que está aparecendo aí na sua tela, fazer um pequeno cadastro e nós vamos enviar sem custo nenhum para você esse material que é um oferecimento dos Anjos da Esperança. A gente tem um minutinho, acho que dá para a gente falar um pouquinho mais nesse relacionamento marido-mulher aí. O que me parece lindo demais também é o fato certo que o verso 26, desculpa, no verso 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando nós pensamos nessa ordem, é verdade, e a gente estava comentando no off essa questão, que começa com a mulher, né? Mas começa com a mulher, me parece, por duas razões. A primeira é uma questão retórica, é dizer, vamos começar com aquela que é sujeita, né?
Vamos começar com ela. Então, depois, agora vem aquele que em teoria, ela teria que se sujeitar em todo sentido, mas já Paulo falou em Cristo, né? Então, essa inversão me parece interessante, porque nessa inversão que Paulo está dizendo, é que não é que o primeiro mais importante e o segundo seja mais importante, seria uma leitura, o primeiro é menos importante e depois vai para o segundo. Está dizendo, não, a verdade é que os dois são essenciais dentro desta equação. Então, quando a gente pensa nisso, poderíamos até pensar no verso 28, novamente, olha o que vai repetir. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Então, aqui vem essa questão. Tudo bem, a gente começou com a mulher, agora vai com o homem, fala assim, você tem que amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. Tudo bem, mas agora vai acrescentar. Você tem que amar a sua mulher como você se ama a si mesmo. Então, já cresceu. Então, com a mulher foi uma coisa só. Já com o homem, são duas questões. E a segunda tem que ver com seu próprio corpo. Então, a lógica é pensar, como eu trato meu próprio corpo, né? O que eu faço por ele? Eu maltrato ele? Aí posso ser uma pessoa, talvez, doente mentalmente, né? Mas como eu trato meu corpo? Se eu tratar meu corpo bem, estou preocupado que seja bem alimentado, com carinho, sabe? Tudo aquilo que a gente faz pelo próprio corpo, está dizendo, do mesmo jeito. Trata sua esposa. Trata sua esposa. Então, quer dizer que a lista é ainda maior. Até porque ela vem da sua costela, né? Então, é o seu corpo estendido ali. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente continua falando disso no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, agora o último bloco e continuando estudando a Palavra de Deus. Você sabe que o programa Lições da Bíblia é baseado no nosso guia de estudos, que é uma grande bênção. Eu sempre recomendo aqui, porque o que é bom para a gente quer que também seja para os outros, né? E para você especialmente. Então, esse material, nesse trimestre sobre Efésios, já estamos chegando para finalizar, né, nas próximas semanas, mas você sabe que a cada temporada um novo guia e você pode ou assinar ou adquirir de forma avulsa. Onde? cpb.com.br. Eu recomendo porque vai ser realmente uma bênção para você. Tem sido na minha vida, eu queria que fosse na sua também. Tá bom? Carlos, vamos continuar. Você estava falando coisas bem interessantes aí no bloco anterior. Eu queria que você prosseguisse o seu raciocínio. Eu gostaria de ler verso 28 e 29. Diz assim, assim também o marido deve amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. A questão, certo, de amar a mulher como o próprio corpo é um apelo de Paulo, em um sentido lógico, mas também em um sentido bíblico. Isso é interessante. Por quê? Porque depois ele vai dizer, verso 31, eis, porém, que o homem deixará a sua mulher e se unirá. É dizer que o foco aqui não é só a cruz, também é a questão da união, né? É dizer que não tem domínio. Os dois estão juntos, são uma carne só. São uma carne. E isso nos ajuda a notar que Paulo, outra vez, ele não está falando quem é melhor, quem é maior, se é feminista, se é machista. Porque ele está dizendo, não, você esqueça, eles são uma carne. E como ser uma carne, eles se complementam, eles estão juntos também. Tem que existir um padrão. Agora, só para concluir essa parte, verso 33 me parece que explica bem. No entanto, também quanto a vocês, falando do homem e da mulher, né? Que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, volto a repetir, e que a esposa respeite o marido. Aqui mudou, né? Aqui parou de falar de submissão e começa a falar de respeito. Alguns pensam que essa seria a melhor interpretação, mas seria outra questão para falar. Mas o interessante é que, novamente, Paulo vai dizer, olha, você tem que amar sua mulher, não se esqueça disso, e a mulher você tem que respeitar. Como a mulher respeita o marido? O respeita porque ele está agindo como Cristo agiu. Se o camarada é um camarada, como vocês comentaram antes, déspota, um tirano, um bêbado, que bate nela, como ela vai respeitar ele? O único jeito que ela respeite ele é porque ele está agindo novamente como Cristo. Por isso, voltando,
Verso 22, para entender bem, só para sublinhar, esposas, que cada um de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Se não é como ao Senhor, me parece que a história é distinta. Essa questão do marido e a mulher, para mim o verso 33 vai resumir bem. Existe até um curso de marido e mulher baseado nesse verso, que fala da espiral ou de amor ou de separação. Ele diz assim, como resumo, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O pedido de Paulo aos maridos é amor pelas mulheres. E o pedido de Paulo às mulheres em relação aos maridos é respeito. Mulher respeita o marido, marido ama a mulher. É interessante isso. Vai no cerne de quem é mulher e de quem é homem. O homem quer ser amado. A mulher quer ser respeitada. Mas o enfoque que Paulo dá é respeito para com o homem e amor para com a mulher. Quando o homem deixa de amar a mulher, ela para de respeitá-lo. Quando a mulher desrespeita o homem, ele para de amá-lo. Para no sentido dessa quebra, atrapalha o relacionamento. É muito importante entender a função da mulher e do homem dentro desse relacionamento. A dinâmica. Paulo, da dinâmica. Respeito da mulher para com o homem, não que eu não queira ser amado, mas é o enfoque. E o amor da mulher para o homem, o amor do homem para com a mulher, não é que ela não quer ser respeitada, mas o enfoque é o amor. E quando você tem isso balanceado, você tem um casamento equilibrado. E no momento em que esse respeito para com o homem é quebrado, ou o amor para com a mulher é quebrado, é necessário parar e conversar. Meu amor, você me desrespeitou nisso. Meu bem, você não me amou nisso. Para que possa voltar a essa sincronia de respeito e de amor. Eu acho isso muito interessante, que para mim é o resumo dessa conversa toda. Logicamente, tudo tendo como base Cristo, cabeça, e o corpo, a igreja. E isso finalmente é o que Paulo vai falar, né? No verso 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Quer dizer que eu vou ilustrar como é a relação, pode ser tomar dois lados, né? Vou ilustrar como é a relação entre homem e mulher, olha Cristo e a igreja. Vou mostrar como é a relação de Cristo com a igreja, olha a relação de homem e mulher, dentro desse contexto. Então, dentro dessa metáfora, é como se ele estivesse usando, não, ele está usando, de fato, elementos que eles conhecem, que eles sabem, que eles experimentam cada dia, mas de uma visão mais ideal. Isso é o apelo, né? O apelo. Então, se Cristo, novamente, se Cristo é o Senhor da igreja, e ele amou tanto a igreja, ao ponto de que ele se entregou por ela, e tem paciência com a igreja, né? Muita paciência com a igreja, o mesmo tem que fazer o marido. E ao mesmo tempo, o fato certo é que a igreja está sendo preparada, cuidada, e por essa razão a igreja se sujeita a ele, e também por causa disso, quer dizer que esta metáfora é uma metáfora mais viva, é uma parábola, eu falaria, né? Uma parábola viva daquilo que Deus espera de nossos matrimônios, né? E no mundo ideal, de que o matrimônio tem que refletir, eu queria chegar lá, refletir para o mundo de como finalmente o amor de Cristo para a sua igreja. Quando você começa lá de Gênesis 1 e 2, você vai ver essa realidade. A imagem e semelhança de Deus é o macho e a fêmea, homem e mulher. O casamento que reflete a imagem de Deus. E desde o Gênesis, quando ele fala sobre isso, depois diz crescer e multiplicai, que ele quer que o mundo conheça a Deus através do relacionamento
no casamento, marido e mulher. Então, um casal, por isso casamento é tão santo, e o relacionamento sexual também, dentro do matrimônio, porque é a revelação de quem Deus é. Esse texto resgata esse pensamento de ambos os lados. O matrimônio revela quem Deus é, o matrimônio revela a relação de Cristo com a igreja, mas ao mesmo tempo, quando você olha para o amor de Cristo com a igreja, porque agora nós estamos num mundo de pecado, a gente tem que olhar, né, a ação divina. Essa mancha que está por ali. Você quer entender como é um bom casamento? Veja como é um relacionamento de Cristo com sua igreja. Eu acho isso aí muito, muito importante, um casamento feliz. Quando me veio à mente essa metáfora, né, da igreja como noiva de Cristo, né, eu pensei assim, então peraí, será que então que eu sou uma carne com Jesus Cristo? Uma carne só, né? De algum modo figurado, né? Eu estou casado com Cristo Jesus, Ele é meu noivo. E aí, tem um autor que ele escreveu um livro chamado Na Corte Celestial, que ele usa essa linguagem da metáfora. E ele fala assim, como é que um casamento termina? Como é que acaba um casamento? Como é que acontece um divórcio? Ele fala assim, você acha que um divórcio acontece numa briga do domingo e na segunda-feira o negócio acaba? Não, geralmente, um divórcio é um conjunto de brigas, de discussões, de rompimento do amor, da confiança, da lealdade. Do respeito, né? Do respeito. E o negócio ficou tão desgastado que tem uma hora que são duas pessoas morando no mesmo lar, mas que não tem nenhum outro tipo de vínculo. Então, a aliança, né, a promessa feita foi quebrada. E aí ele pega e usa essa ilustração e fala assim, gente, se você está casado com Cristo Jesus, ele usa uma frase complexa, mas ela é importante. Ele fala assim, não é um erro que você comete, ou um pecado, que automaticamente separa você de Cristo Jesus. Porque ele está casado com você. Aliança. Aliança. Então ele fala assim, isso não libera ninguém a continuar no erro e no pecado. Mas a primeira pessoa que vai aparecer buscando a reconciliação no seu casamento com Cristo é Ele mesmo. E de vez em quando a gente tem a impressão que no nosso pecado, a última pessoa a aparecer para promover a reconciliação desse casamento é qualquer outra pessoa, menos Jesus. Não, Ele é o primeiro, porque Ele é o noivo. Ele é o marido fiel, não o infiel, né? O marido fiel. O marido fiel vai ser a primeira pessoa que vai te procurar e falar assim, esposa, minha igreja, se você for nesse caminho, uma hora ou outra você pode, no seu coração, dizer para mim, o seu esposo, não te quero mais. É o potencial do pecado, né? Uma hora você pode dizer para Cristo, não te quero mais. Porque você rompeu totalmente o vínculo, o relacionamento. Aí acontece um divórcio. Quando eu entendi isso, eu não relativizei meu pecado, mas eu coloquei ele no lugar certo. Entendeu aqui o ponto? Eu não relativizei meu pecado, mas eu coloquei ele no lugar certo. Ou seja, no meu erro e no meu pecado, o meu Cristo vem e fala assim, Edmur, não continue nesse erro, nesse pecado. Porque se você alimentar ele, essa sua vaidade, esse seu orgulho, um dia você pode pedir divórcio de mim. Eu quero que você reconheça esse erro em amor e volte para mim. E nós vamos continuar casados em aliança. Eu prometi te salvar. Você prometeu lealdade a mim. Então vamos caminhar junto, né? E nossa, essa é uma das verdades do Evangelho, pegando a metáfora, né? Que melhor me ensinou o que eu tenho com Jesus Cristo. Eu estou casado com Ele. Eu sou uma só carne com Ele nesse sentido, né? A minha relação com Ele é íntima e Ele é o marido fiel. O bom dessa história é que Ele é o marido fiel e perfeito. Amém. Mas olha, pensando nisso, né? Verso 25 e 26. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, tudo bem? Como também Cristo amou a igreja, fantástico, e se entregou por ela, para que a santificasse. Olha ali. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa
sem defeito. Olha que lindo. É dizer que não é só... Jesus não é um tirano. E o marido não tem que ser um tirano. Jesus é aquele que respeita, que salva, que cuida, que as feridas, ele cura as feridas, ele limpa tudo aquilo. Ele é o Salvador. Perfeito. Então, me parece que essa imagem que você estava dizendo se aplica também ao marido. Jesus é um marido que deixa a esposa bonita. Isso. Então, pensa na cena do matrimônio, né? Tem o dia da noiva, né? A noiva vai para o salão de beleza se embelezar para o marido. Quem paga o salão para o embelezamento da noiva dele é Cristo, para que ela fique linda para Ele mesmo. Então, isso significa, na prática, que Ele está agindo para purificar o seu coração, o seu caráter, para que você se apresente a Ele puro para viver para sempre com Ele. Quando Ele voltar e as bodas do Cordeiro, o casamento com Cristo de fato se concretizar. Mas, gente, está falando sobre casamento com Cristo e a igreja e também os matrimônios. O pastor Leonardo falou aqui, essa é a maneira mais linda de pregar o Evangelho. Esse é o evangelismo mais poderoso que você pode ter. Um homem e uma mulher que se amam de verdade e que têm uma aliança matrimonial. Cristo é espelhado nessa vida, nessa família, nesse casamento, nesse matrimônio. Deixe o Evangelho ser pregado na sua família. E aí o mundo vai ouvir e vai saber quem é Deus. Esta bênção está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Forte abraço e até lá.